Boa noite. Vamos entrando, pessoal. Hoje é a nossa live sobre o curso do Ítalo Marcilli. Boa noite. Rodolfo, Salete, Gil, Andrei, Adonias, boa noite. Grace, sejam bem-vindos. Vou falar um pouquinho hoje sobre o curso do Ítalo, tá? Deixa eu entrar mais um pouquinho de pessoas para que eu comece. Isso, meios próprios, Adonias. Quem souber morre. Vamos entrando, Ronaldo, essa celebridade dos stories. Se você quer se divertir, aprender sobre a vida, vai lá nos stories de Ronaldo. Estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo direitinho também? Como é que tá o áudio e o vídeo, pessoal? Por favor, deem um joinha aí se estiverem me vendo e me ouvindo direitinho. Alguém? Estão me vendo? Estão me ouvindo direitinho? Por favor. Tá ok, Salete? Bom, pessoal, algumas pessoas me pediram, várias, né, para falar um pouquinho sobre o curso do Ítalo Marcilli. Hoje é sexta-feira, então, há uma semana atrás, eu estava lá no curso. No final de semana passado, sexta, sábado e domingo, nós tivemos esse curso com o Ítalo. Foi, assim, um curso muito intenso. Foi, na verdade, uma imersão. Costumo dizer que o curso começou sexta às 14 horas e terminou domingo à noite, porque os intervalos, os coffee breaks, o pós-curso sempre era sobre o curso. Então, a gente viveu o curso, respirou o curso, falou do curso, sonhou com o curso. Foi muito intenso. Algumas pessoas me mandaram perguntas, tá? E eu não vou me demorar muito. Vou responder algumas e falar algumas coisas que eu aprendi com o curso. Então, para quem entrou agora, tá? A intenção dessa live, pessoal, não é dar uma live sobre o curso, dar uma aula sobre o curso, até porque são 3 dias de intensidade e pela questão ética, né? Eu não vou falar tudo do curso, porque quem quiser tem que fazer, né? A experiência do curso é vivida no curso. Mas eu vou falar umas coisinhas interessantes, tá? Então, uma pessoa me perguntou lá nos stories, fez aquela pergunta do Profissão Repórter, né? Ítalo Marcilli, quem é, o que come, como vive? E eu vou falar coisinhas rápidas, né? Sobre o Ítalo. Bom, acho que a maioria já conhece, já ouviu falar, já foi lá no Instagram do Ítalo. Né? Ítalo Marcilli é um psiquiatra, ele é formado pela UFRJ, reside lá no Rio, né? E ele é casado com Samia Marcilli, que é outra dica de perfil do Instagram para seguir. Então vai lá, @Samia Marcilli, segue também ela. E ele tem nada mais, nada menos que 6 filhos, né? Ítalo tem 6 meninos com Samia. E os babies são uns fofos, eles aparecem de vez em quando nos stories, tanto dela quanto dele, e no feed. E pra quem tem curiosidade, eu anotei o nome dos meninos, porque são 6, né? E Ítalo até diz que sempre confunde. Tem o mais novinho, né? Acho que, não sei se tem um mês completo, né? Ângelo, Ítalo, Antônio, Augusto, Álvaro e José. São os pequeninos de Ítalo e Sâmia. Ítalo também, pessoal, escreveu um livro, deixa eu pegar aqui, que é uma referência, tá? Tanto para a gente estudar os 4 temperamentos, quanto articular os temperamentos na educação dos filhos.
vale muito a pena comprar. Tem lá na Livraria Vero, depois eu deixo para vocês o link. É muito bom mesmo. A gente compreende o nosso temperamento e compreende o temperamento dos outros e como nos relacionar, né, com o temperamento do outro, como lidar com o nosso temperamento, como nos motivar em relação às dificuldades que cada temperamento vai nos proporcionar, assim, a vencer, né? Eu não vou falar sobre temperamentos aqui também, é só para situar vocês. E Ítalo também tem outra pessoa para a gente seguir associada a ele, que é a irmã dele, Mila Marcilli, tá? Então vai lá também e segue Mila. Ela é ligeira nas respostas e é muito bom acompanhá-la também. Então, eu conheci Ítalo em dezembro do ano passado e comecei a acompanhá-lo nas redes sociais, no Instagram. Sou assinante da plataforma dele, Guerrilla Way. Então, assim, já acompanho ele aí há mais de 6 meses, né? 7 meses ou mais. E quando surgiu a proposta de fazer o curso para psicólogos, Oi, Tani! Beijos! Quando surgiu a proposta de fazer o curso, eu não pensei 2 vezes, porque o material que ele já vinha apresentando no Guerrilla Way é um material, assim, muito bom para nos ajudar a amadurecer, de desenvolvimento pessoal, que é para qualquer pessoa. E o curso é algo totalmente diferente, né? Quem assina o Guerrilla Way não necessariamente... Não precisa ser assinante do Guerrilla Way para fazer o curso do Ítalo. Inclusive, algumas pessoas estavam correndo para colocar o Guerrilla Way em dia e não precisa, porque é outra coisa, né? E lá no curso, inicialmente o curso ia ser para psicólogos, mas acabou sendo estendido para psiquiatras, coaches e curiosos, né, intrometidos. E nessa edição que eu fui em São Paulo, no final de semana passado, nós tínhamos mais intrometidos que psicólogos. Foi muito interessante. E tem muito profissional da área da saúde. Então, falei aí rapidamente sobre o curso. O que é que Ítalo trata no curso, assim, se a gente fosse tratar de disciplinas, né? Nós vemos muita filosofia, antropologia e psicologia, tá? E o curso tem uma estrutura que eu também não vou revelar por completo aqui, mas vocês vão ter uma ideia pelo que eu vou falando, tá? E tem uma estrutura na qual a gente vai ter essa base inicial antropológica e filosófica muito profunda, muito mesmo, tá? São coisas que a gente não aprende na faculdade. E a partir daí ele vai fazer... vai estar trabalhando a questão da personalidade com várias perspectivas psicológicas e também associando com outras linguagens, né? É um curso bem interdisciplinar, então ele vai para a biologia, ele vai para a antropologia, vai para a filosofia, vai para a psicologia, articula tudo isso, também traz a literatura, traz informações de arte, traz o campo da simbólica, que é uma área da filosofia também, certo? É um curso bem amarradinho e muito denso, então a cabeça da gente ficava fervendo 24 horas. E aí, assim, o que eu percebi de cara no curso é que um dos objetivos era ampliar o nosso horizonte de consciência. Nós aprendemos a olhar as coisas de uma forma muito estreita. A gente chega lá no curso assim, né? Como se fosse aqueles animais de carga. E, Marília, você chegou atrasada, né? Já tinha falado sobre a formação dele. Ele é psiquiatra, ele é formado pela UFRJ, já tem 10 anos de atuação na área da psiquiatria, tem várias experiências, o currículo dele é bem diverso, e ele está com consultório ainda, né? Mas não sei se ele ainda atende especificamente, mas ele estava atendendo até pouco tempo, e hoje ele trabalha principalmente com geração de conteúdo, tanto para pessoas em geral como para profissionais. Mas eu vou dizer para vocês, ele é um psiquiatra que sabe muito mais de psicologia do que muito psicólogo.
Sério, assim, a dimensão teórica do curso dele, prática, é equivalente a um curso, uma formação mesmo, né? Eu não saí de lá, eu saí de lá com a sensação de que eu estava aprendendo as coisas pela primeira vez, porque é muito, muito fundamentado, muito forte. Não, que é isso, Marília? Não, não se preocupe, não peça desculpas. É porque eu já tinha falado, tá? Mas aí, qualquer coisa, você assiste depois, que vai ficar gravada, o iniciozinho que eu respondi essas questões da formação dele, quem ele é, enfim, com que ele atua. Então, Ítalo faz isso, né? Ele amplia o nosso horizonte de consciência. A gente chega lá pensando assim e ele amplia. E outra coisa que eu percebi é que toda essa preocupação dele de nos fundamentar na antropologia, na filosofia, na simbólica, é uma educação do nosso olhar, né? A gente tanto não sabe olhar, como não sabe para onde olhar. Não sabe de que forma olhar as pessoas, o mundo, os fenômenos, e nem para onde. E ele nos ajuda, né? A trajetória, o caminho que ele vai traçando com a gente é um caminho de nos ajudar a enxergar as coisas como elas devem ser vistas, né? E perceber o que está para além daquilo que a gente está vendo. Amplia mesmo o nosso olhar. Então, ele é um ampliador de possibilidades do olhar humano, digamos assim, falando de uma forma poética. E também surgiram outras perguntas que eu vou respondendo ao longo do que eu elenquei aqui. Eu coloquei uma listinha de 10 coisas que eu aprendi com o curso de Ítalo, certo? E, assim, eu vou ser muito sincera com vocês. Essas 10 coisas não são nem a ponta do iceberg, porque é muito conteúdo, é muita coisa, né? E eu não, como eu disse, por uma questão ética, eu não posso chegar aqui e falar tudo do curso, ou então entregar, digamos assim, o conteúdo que, na verdade, quem deve entregar é Ítalo. Eu estaria sendo irresponsável, antiética, não, né? Esse é o objetivo. Mas vamos lá, né? Vamos começar. Primeira coisa que eu aprendi nesse curso do Ítalo de uma forma bem rápida, né? Bem breve, foi assim, bem introdutória. No começo, né, quando ele começa a tratar de filosofia, antropologia, ele faz uma diferenciação entre o homem e os bichos. E muitas vezes a gente, ao longo da nossa formação, ou mesmo da nossa vida, do senso comum, nós vamos criando algumas respostas para dizer o que diferencia o homem dos bichos, né, dos outros animais. Algumas pessoas dizem que é a razão, que é a consciência, outras dizem que é a inteligência, outras dizem que é a linguagem, enfim, existem diversas respostas para essa diferenciação. E eu não vou dizer qual é a resposta de Ítalo, né? Mas eu vou dar uma ideia geral para que vocês entendam algumas questões. Olha só que interessante. A primeira coisa que eu aprendi sobre essa diferenciação entre o homem e os bichos, entre o homem e os demais animais, é que o homem é um ser, é um animal que não sabe o que fazer. Se a gente olhar, né, para a nossa volta, né, para a natureza, todos os outros animais sabem o que fazer, menos o homem. Isso é uma grande verdade, né, uma coisa simples, mas de uma profundidade muito grande. O homem, ele não sabe o que fazer porque ele não sabe quem é, porque ele não sabe fazer perguntas, ou então porque ele não se contenta em não ter respostas para suas perguntas. E nesse movimento do homem não conseguir lidar com a dúvida, com a interrogação, ele vai começar a procurar, tender a procurar respostas onde ele não vai encontrá-las, ou então a falsear as respostas para as suas questões. Esse movimento é um movimento que a gente até pode lembrar aí da psicologia social, de Sérgio Moscovici, sobre a questão de que o homem ele precisa se familiarizar aos fenômenos, senão ele não consegue conviver, né, com aquilo que ele não consegue nomear, com aquilo que ele não consegue lidar. Então, o homem ele tem que responder de alguma forma para ele se familiarizar. Só que nós temos mais perguntas do que respostas, e nem todas as respostas que nós encontramos são as respostas de fato para as nossas perguntas.
É por isso que nós acabamos falseando. E esse movimento de falsear as respostas é um movimento, eu tentei pensar como um quebra-cabeças, no qual a gente pega uma peça e encaixa, mas ela não é a peça do encaixe. Ah, peguei uma peça ali, ela encaixou, então tá ok. Mas ela não é a peça daquele lugar, daquele encaixe. Mais ou menos assim que a gente falseia as respostas para as nossas perguntas. Vamos lá, continuando, pensava que tinha alguma pergunta. Segundo, e ainda no primeiro, o homem ele precisa aprender a conviver com a dúvida, com a interrogação, com, é, com essa disparidade entre as perguntas, mais perguntas do que respostas. E realmente tem coisas que a gente vai olhar assim, pô, não é sobre a resposta, né? É sobre viver. Se a vida responder, ok. Se não responder, bola pra frente. Eu vou continuar vivendo, né? Uma interrogação no meio do caminho não vai me deixar paralisado, não vai me impedir de caminhar. Segunda coisa que eu aprendi com o curso, tá? Essa coisa que eu aprendi com Ítalo, na verdade, foi Frank o que nos ensinou. Mas Ítalo desdobra sobre isso, então vamos lá, conversar sobre como ele trabalha isso. Então, Ítalo nos lembra que Frankl disse que a arma do terapeuta é a sua personalidade, ok? E como é que Ítalo explica isso? Como é que a arma de um terapeuta... E aqui a gente está falando do terapeuta, mas pensem aí no ser humano mesmo, né? Na profissão que vocês ocupam, nos papéis sociais que vocês desempenham, né? Mas tratando do terapeuta em si, Ítalo ele vai desdobrar isso da seguinte forma, dizendo que só uma personalidade formada e madura é capaz de tratar alguém, é capaz de oferecer esse cuidado de saúde no âmbito da psicologia, por exemplo, ou da psiquiatria para o outro. Então, só alguém com uma personalidade madura e formada consegue ajudar o outro com as suas questões, consegue olhar para onde deve olhar e ajudar o paciente, o cliente, a olhar para onde ele não está olhando ou para onde ele não quer olhar. E o que é que Ítalo chama de personalidade? Já, mais à frente, a gente vai falar um pouquinho sobre qual a perspectiva dele de personalidade, tá? Mas, segundo Ítalo, a personalidade, ela se dá de uma forma na qual a gente pega o que está fora, o que está no mundo e articula dentro de nós. Então, é esse movimento da personalidade. É um movimento para fora, né, para o mundo, e um movimento também para dentro, para a articulação disso que a gente pega no mundo, pega do mundo. Ou seja, a gente pode pensar que a personalidade ela depende tanto do que a gente está, aí, dos elementos que a gente está retirando do mundo e de como a gente está articulando esses elementos. Depende desse movimento para fora, desse movimento de interiorização, mas também dessa relação, né, dialética aí, de diálogo entre o que está fora e o que está dentro, tá? Oi, Mona Lisa, bem-vinda! Boa noite. Terceira coisa, tá? Que aprendi com Ítalo no curso. Ítalo foi falando nessa diferenciação entre o homem, os bichos e os outros animais, sobre o que seria próprio dos animais e o que seria próprio do homem. E me chamou bastante atenção, né? Que quando ele disse que é próprio do ser humano, o que é próprio do ser humano? O que é do ser humano? Né? O que é nosso enquanto ser humano? É próprio do ser humano desenvolver a sua personalidade. Oi, Michele, boa noite, seja bem-vinda. É próprio do ser humano desenvolver a sua personalidade. Olha só, né? Quando é que a gente pensou que seria próprio do ser humano? Ou quantas vezes a gente pensou sobre isso, né? Que nós devemos caminhar para desenvolver a nossa personalidade. Nós temos de certa forma, assim, uma necessidade de desenvolver a nossa personalidade. Agora, como nós vamos desenvolver a nossa personalidade, né? Ítalo já ensina de muitas formas aí. Daqui a pouco a gente pode falar de algumas. Quarta coisa. E falando sobre esse negócio de desenvolver a personalidade, uma coisa que ficou muito clara
que eu já vinha percebendo no trabalho de Ítalo no Instagram, que me chamou bastante a atenção, que fez com que eu virasse, né, assinante da plataforma dele, que fez com que eu fosse para o curso, é que Ítalo, a intenção dele, com todo esse trabalho que ele está desenvolvendo, é de fazer com que a gente faça o seguinte movimento: saia da mediocridade. E inclusive Ronaldo postou um story que eu até compartilhei, justamente sobre isso, que quando a gente passa por Ítalo, seja no curso presencial, seja no conteúdo que ele está dando aqui na internet, gratuito ou pago, o que ele está fazendo? Está nos ajudando, está ajudando as pessoas a saírem da mediocridade para um lugar na realidade no qual cada um é necessário e único, para aquele lugar que a gente deve ocupar e que nos cabe, certo? Para um domínio da realidade onde nós somos úteis, necessários e que nós temos que estar, porque é lá que nós devemos realizar algo. E isso me lembra muito, muito, muito de Frankl, que a gente trabalhou na última live, que o movimento, né, o nosso movimento na vida é um movimento de buscar a nossa potência máxima, de sair do que nós já somos ou do que nós conseguimos encontrar como eu real hoje, para um eu ideal, para a nossa potência máxima, para o que nós temos como particular, pensando aí num propósito, numa missão, a realizar nesse mundo, algo que só nós podemos realizar, né? Todos nós temos esse algo. E quando nós buscamos nos desenvolver rumo à potência máxima, nós estamos buscando realizar esse algo que só nós podemos realizar. Vamos lá. Entrando ainda, trabalhando a questão da filosófica, né? Na verdade, assim, muito do que eu trouxe é filosófico, porque não tem como a gente compreender essas coisas do alto, né? Essas coisas mais elevadas sobre o homem, sem a gente ter essa base filosófica, antropológica. Fica bem difícil, porque meio que a gente come, mas não sente o sabor. E a filosofia ajuda a gente a sentir o sabor das coisas. Quinto, teve um momento lá no curso que Ítalo perguntou o que é a vida, né? E aí, todos nós poderíamos dar inúmeras respostas, né? Enfim, não sei qual seria a de vocês, mas a resposta que ele deu foi bem interessante. Ele já vinha batendo nessa tecla na internet, e aí lá ele aprofundou um pouquinho, né, sobre o que é a vida. E segundo Ítalo, a vida é contar uma história, né? Nós somos chamados a contar a nossa história. A vida tem uma substância narrativa, uma substância biográfica, e isso me lembra muito a questão de como nós estamos contando a nossa história. Não é só como nós estamos escrevendo, mas como nós estamos contando, porque a forma como a nossa história está sendo escrita não depende só de nós, né? Depende das nossas circunstâncias. Mas a forma como eu narro a minha história, como eu conto, tem muito a dizer sobre quem eu sou. Nós podemos pegar uma mesma história, eu acredito que a Andrea até já falou disso numa live, nós podemos pegar uma mesma história e contar ela de uma forma trágica, ou contar ela como uma história de sucesso, né? Como é que nós estamos contando a nossa história, certo? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aí, tá? Eu já tô quase finalizando aqui, e aí a gente pode conversar um pouquinho. Sexto. Outra pergunta, né? A gente perguntou anteriormente aqui, né? Pensou sobre o que é a vida, e aí a segunda pergunta aqui, a pergunta seguinte que eu coloquei é: o que fica quando morremos? Então, foi outra pergunta que Ítalo nos fez, né? O que é a vida e depois o que fica quando nós morremos. E aí, vocês podem dizer, sei lá, nossos filhos, nossa obra, fica a nossa história. E olha só que interessante, Ítalo diz que o que fica quando nós morremos é a nossa personalidade, né? Então,
para que a nossa personalidade fique quando nós morremos, nós temos que deixar a nossa marca, não concorda? Nós temos, nem que seja, e deixar a marca, gente, não precisa, assim, ser alguém mundialmente conhecido, ser famoso, uma celebridade, mas deixar a marca na vida daqueles que nos foram confiados, daqueles que passaram por nós, né? Conseguir ser para o outro aquilo que nós devemos ser. Mona Lisa, já fiz um necrológio, né? Assisti a live de Rebeca e já tinha conhecido o necrológio antes de assistir a live dela. Tive a oportunidade de fazer no retiro de carnaval esse ano. E você falou do necrológio, eu lembrei de outro exercício, mas eu não vou passar esse exercício hoje, tá? Eu vou passar esse exercício na nossa live de logoterapia, que eu ainda tô vendo se vai ser domingo ou segunda. Então, não percam a live de logoterapia que nós vamos ter, porque vai ser um exercício tão forte quanto o do necrológio, tá? E super interessante, super necessário. Isso, Denilce, nossa marca, nosso legado. Também Mona Lisa, muito bem, isso mesmo, né? O que a gente deixou no mundo, né? O que a gente deixou para o mundo? O que a gente deixou para as pessoas que ficaram? Né? E a nossa personalidade é o que fica. Continuando. Falamos de vida, personalidade, morte, né? E Ítalo, ele usa assim uma figura maravilhosa para explicar a relação entre o homem, o mundo, a personalidade, que eu queria partilhar com vocês. Ele vai dizer, gente, que a nossa maturidade depende da agulha que temos, da agulha que usamos. Mona Lisa vai ficar salva, tá? Por 24 horas. Então, a nossa maturidade depende da agulha que nós usamos. Mas como assim, né? Que agulha? Aí eu vou explicar para vocês uma imagem que ele utilizou, que é muito interessante. Imaginem aí que nós, enquanto seres humanos, somos um pedaço de pano, um pano de prato, tá? Pano de prato. E aí, qual é a relação entre os outros elementos? É a agulha. Nós seríamos o pano de prato, tá? O mundo seria a linha, a agulha seria a psique e a personalidade, o bordado. Por isso que ele diz que a nossa maturidade depende da nossa agulha, certo? Porque a agulha vai criar o bordado, né? A agulha que vai pegar a linha, que vai bordar o pano. Então, lembrando, o pano somos nós, certo? A linha é o mundo, a agulha é a psique e o bordado é a nossa personalidade. Achei essa imagem maravilhosa. E a nossa agulha nós podemos trocar, né? A cada ponto que a gente aí alcança de maturidade, a nossa agulha vai mudando e o nosso bordado vai ficando mais bonito, né? A gente pode pensar também no crochê. Oi, Ana Michele, boa noite, seja bem-vinda. Outra coisa que eu aprendi, minha gente, é sobre como é que a gente reage quando a vida bate na gente, tá? Ítalo usou 3 figuras para nos ensinar sobre como nós podemos reagir, né? Por exemplo, a pessoa fraca, quando a vida bate nela, ela quebra. A pessoa resistente, quando a vida bate nela, ela resiste. Fica lá, né? Que nem um João Bobo, só recebendo e não sai do lugar. E a pessoa antifrágil, quando a vida bate nela, ela melhora. Então, quando a gente amadurece na nossa personalidade, nós podemos nos tornar antifrágeis, certo? E essa antifragilidade vai nos ajudar a nos fortalecer. A quando vier o sofrimento, quando vier as lapadas da vida, a gente, né, receber e enfrentar e superar e ir pra frente. Mona Lisa, a Ítalo é psiquiatra, tá? Formado pela UFRJ. Tem aí 10 anos de atuação na área e hoje trabalha não só com consultório, mas também com desenvolvimento de pessoas e de profissionais. Então, entenderam, minha gente? A gente, né, tem que buscar amadurecer a nossa personalidade para que a gente possa superar tanto a fraqueza quanto a resistência e nos tornar antifrágeis. No sentido não de endurecer,
mas de suportar, né? De fortalecer. Tô chegando aqui no finalzinho da live, pessoal, e aí eu vou entrar no último conteúdo que Ítalo trabalhou. Como eu disse, né, tô dando uma pincelada, aqui é só a ponta do iceberg do que ele trabalhou. E, como eu falei, Ítalo ele vai dando essa base antropológica, filosófica, para trabalhar a personalidade conosco. E a personalidade é articulada com várias teorias psicológicas, tá? E a perspectiva de Ítalo é da personalidade em camadas. Essa personalidade, na perspectiva dele, seria subdividida em 12 camadas, certo? E a gente pode pensar essas camadas num círculo com fatias de pizza cada uma. Sendo que nesse círculo, na parte inferior, estariam as 6 primeiras camadas da personalidade e na parte superior, as 6 últimas camadas da personalidade, ok? E eu vou dar um exemplo aqui de como é que funciona essas camadas. Mas essa perspectiva das 12 camadas, ela é interessante para nós psicólogos, profissionais da saúde, pessoas mesmo, pensarmos por que nós fazemos o que fazemos. É uma teoria, é uma perspectiva que nos ajuda a responder essa pergunta. Por que nós fazemos o que fazemos? E como é que ela responde? Cada camada dessa tem uma motivação, né? Tem uma motivação que nos ajuda a pensar como é que nós agimos da forma que agimos. Então, por exemplo, são 12 camadas. Eu vou usar as camadas, 2 camadas bem importantes, a quarta e a sétima, tá? A quarta camada está aí na parte inferior e a sétima está na parte superior. A quarta camada é a camada dos afetos, tá? Nessa camada dos afetos, a motivação do homem, na quarta camada, é construir um domínio afetivo, ok? Então, gira em torno do mundo dos afetos, essa camada. Então, quando essa camada, ela não é vivida, né, de uma forma... Quando a gente fica preso na quarta camada, que Ítalo bate muito nisso, né, na quarta camada, nós acabamos fazendo as coisas para agradar os outros, né? Nós tendemos a desenvolver dependência afetiva, nós vivemos esperando aprovação do outro, enfim. E o outro exemplo que eu trago é da sétima camada, uma camada já, né, aí mais elevada, do hemisfério superior. Nessa camada é a camada do papel social, certo? Então, aqui a motivação do homem é servir, mas não apenas servir da forma mais básica, servir a comunidade, servir a espécie. Realmente, o homem ele se vê como alguém que o seu serviço ele extrapola a sua casa, extrapola o seu trabalho, o seu serviço ele pode impactar na vida das pessoas, ok? Então, essa é a primeira camada da parte superior. Se a gente pensar um círculo dividido em fatias, e cada fatia sendo uma camada da personalidade. Eu não vou explicar como é que a gente muda de camada, porque isso é uma coisa muito particular do curso de Ítalo, tá? Mas, quem sabe depois a gente pode conversar melhor sobre as 12 camadas da personalidade. E aí, para fechar essas 10 coisas que eu aprendi com o curso do Ítalo, a última coisa foi uma coisa que eu escrevi no post que eu fiz depois do curso, né? Eu fiz um postzinho, coloquei no feed, falando da experiência que foi conhecer Ítalo, ter feito o curso dele. Então, a 10ª coisa que eu aprendi foi uma coisa que Ítalo nos disse, né? Que a nossa vocação anterior é ser humano. A nossa vocação anterior a todas as vocações é ser humano. E Ítalo é essa pessoa, né? A pessoa dele chega antes. Então, com essa ideia, a gente pode ter a noção de que o ser precede o fazer, né? Que o ser, numa sociedade na qual a gente vive, que a gente responde quem nós somos com o que fazemos, isso desconstrói completamente essa ideia, né? De que o nosso ser tem que ser anterior ao nosso fazer. Para sermos bons terapeutas, temos que ser boas pessoas. Para sermos bons pais, temos que ser boas pessoas. E por aí vai. Então, a nossa vocação primeira, anterior a todas as vocações, sejam profissionais, sejam vocações familiares, sejam vocações de qualquer ordem, é ser humano, ser pessoa,
e ser a melhor pessoa que nós podemos ser, ok? Então, essa, né, geralzona aí, ideia geral, gente, do curso que eu trouxe dentro do que me perguntaram é essa. E lembrei de outra pergunta agora que me fizeram nos stories, né? Como a gente pode associar a perspectiva das 12 camadas com logoterapia? Pode, né? Ítalo, ele tem uma sacada maravilhosa nas 12 camadas, que é de que cada camada da personalidade ela está associada a uma psicoterapia ou a uma teoria psicológica ou antropológica ou filosófica. Então, por exemplo, ele recomenda que na quarta camada se use a psicanálise, na 12ª a logoterapia e a própria ideia mesmo que Ítalo vai desenvolvendo de homem, de mundo, é uma ideia que perpassa as questões logoterapêuticas, né? Eu me lembro que assim que começou o curso, ele começou a diferenciar o homem dos demais animais e me veio a logoterapia na hora. Né? Até foi aí que eu perdi o medo do microfone e virei a tagarela. Né? Porque realmente eu e o microfone tivemos uma relação muito estreita ao longo do curso. Perguntei, aproveitei muito, né? Mas foi assim, muito aprendizado. O Ítalo foi muito acessível. O conteúdo é muito relevante. E eu saí de lá formada não como psicóloga apenas, mas como pessoa. Eu acho que o impacto maior foi mesmo pessoal, porque ficou muito nítido, né, que para essa questão de amadurecer a personalidade, de ser uma pessoa antes de ser quem quiser que sejamos, né, quem formos em qualquer outro campo da nossa vida. É isso, pessoal. Como eu disse, não tem como, né? Eu fazer uma live do curso, eu dar uma aula do curso. Mas, de forma geral, Ítalo ele faz esse trabalho de nos tirar da mediocridade e nos ajudar a avançar para águas mais profundas, para uma personalidade mais madura, certo? Para uma personalidade mais elevada. E isso tudo passa pelas coisas que Frankl trabalha, né? De autotranscendência, de buscar a nossa máxima potência, de enfrentar o sofrimento, a adversidade, de encontrar sentido no sofrimento, certo? E aí, como eu já tinha falado aqui, vai ter mais lives aí. Aline, que pena, mas vai ficar salva, tá? Eu já tô encerrando porque eu não quero me alongar muito. E qualquer dúvida, pessoal, vocês podem chamar no direct ou então falar aqui rapidamente, tá? Vamos ter a live sobre logoterapia que eu tô devendo, tá? Só não sei ainda se vai ser domingo ou segunda, porque amanhã tem um evento da minha comunidade, o São João, e aí eu tô na coordenação, tá? Na coordenação e na apresentação. Inclusive, quero convidá-los aí, amanhã, às 7 horas, lá na comunidade Fraterno Amor, o Recordando São João, com Felipe Alcântara. Qualquer dúvida pode me perguntar. Mona Lisa, foi um prazer. Eu acho que eu lhe conheço, Mona Lisa. Acho que eu já fiz uma seleção com você. Obrigada pela participação de cada um, certo? A live vai ficar gravada, então assiste depois. Quem quiser rever ou quem chegou atrasado. E a gente vai ter live sobre logoterapia, domingo ou segunda. Semana que vem, com certeza, nós teremos 2 lives, porque não vai dar para fazer live amanhã. Então, semana que vem, 2 lives sobre logoterapia, como prometido, tá bom? Antônio, abraço! Aline, vem, vamos marcar. Tem que vir pra João Pessoa, tá bom? Conhecer. Gente, eu vou encerrar pra não ficar muito longa, tá bom? Ana Michele, assista. Obrigada, viu? E fique que vai ter mais, né? Ô, Antônio, tá meio longe, mas a gente ajuda, nem que seja online, viu? Ingrid, cheiro grande em vocês. A gente se encontra domingo ou segunda pra live de logoterapia, tá bom? Um cheiro bem grande. Bom final de semana. Vão aí aproveitar a sexta-feira, tá bom? Abraço. Tchau. Oi. Opa. Assiste, Ingrid. Opa, Mona Lisa, fala. Pois é, Mona Lisa. Eu participei de uma seleção com você.
Mas a gente troca figurinha aí no direct, tá certo? Um abraço pra todos. Ô, Carly, você só chegou agora, mulher. Assiste, viu, gatona? Tem live domingo ou segunda tem live, viu, Carly? Fica atenta aí. Cheiro em todos, obrigada pela presença de vocês. Tchauzinho. Bom final de semana.